Aproveitando que você está de pé, já vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo no Salmo 150. Último salmo da Bíblia, do livro de Salmos, na verdade. O Salmo 150. Pode colocar na ACF para mim, tá? ACF. Essa tradução é melhor. Coloca na ACF para mim. Salmo 150, no primeiro verso já, tá? Salmo não tem versículo, Salmo tem verso porque é a canção. Então é verso, vamos lá. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu magnífico... agora vou melhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com os instrumentos de corda e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Você pode se assentar. Hoje, eu gostaria de ministrar uma palavra que tem mexido comigo alguns dias, né? E eu costumo sempre dizer que nós não podemos deixar para preparar uma mensagem apenas se você tem a missão de pregar. Você precisa preparar mensagens no seu devocional. Você pregando ou não, você precisa estar sempre mergulhando na palavra de Deus, procurando saber o que Deus quer falar com você. E essa palavra é uma palavra que tem ecoado no meu coração por muito tempo. E eu acho oportuno de falar sobre ela nessa noite. Aqui no livro de Salmos, nesse último salmo da Bíblia, e eu acho muito conveniente o salmista Davi, né, escrever esse último salmo como salmo falando sobre que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. É interessante que ele começa dizendo, a primeira palavra que ele fala, louvai ao Senhor, e lá no finalzinho ele diz, aleluia, ou louvai ao Senhor. A palavra aleluia, ela significa louve ao Senhor. Haleluia. Halelu é louve, louvemos. Termina com um, é louvemos, é plural. Yah é um dos nomes de Deus. Aleluia. Louvai ao Senhor. Então quando eu digo aleluia, eu estou falando para mim mesmo, para minha alma e para todos que me cercam, louve ao Senhor. E esse texto diz que nós temos uma dívida com Deus. Uma dívida. E eu queria que você assim, puxasse o ar lá no fundo. Já é até um exercício anti-ansiedade, né? Puxa mais uma vez. Quem foi que te deu isso? Não foi nenhum governo, não foi nenhuma posse sua, não foi dinheiro, não foi nada, foi Deus. Deus, Ele te deu o fôlego de vida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus formou o homem da terra e era só um boneco de barro, aquele bonecão, né, bem desenhado. Imaginem a habilidade que Deus não tem nas mãos para fazer um boneco de barro, né? Eu me lembro que um dia desse o Edson falou que comprou argila para a Larissa fazer um trabalho da escola de artes, né? Aí eu perguntei, e aí Edson, a Larissa terminou o trabalho? Ela terminou, mas não quer me mostrar, né? E uma das matérias lá de escultura é fazer boneco, fazer coisas de barro com argila, né? E a gente sabe, a gente acha, né? Olhando assim, é tão fácil, né? Vou fazer um bonecão. Você faz, fica a coisa mais feia do mundo. Mas eu imagino a beleza de Deus fazendo esse boneco de barro. Porque Deus é Deus detalhista, Ele faz detalhes maravilhosos. Ele fez esse boneco de barro, só que boneco de barro sem vida é só um boneco de barro. Mas a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro e ele passou a ser alma vivente. Então Deus soprou dentro dele e ele ficou vivo. E é interessante que isso que Deus soprou nas narinas do homem, o judeu chama de Neshama, que é o fôlego de vida. Deus soprou dentro dele o seu espírito, um
pedaço dele, porque a respiração, Deus, Ele botou a sua expiração e o homem inspirou um pedaço de Deus para dentro de si. Então todos nós, pode ser o maior assassino da terra, ele tem um pedaço de Deus dentro dele. Ele tem uma parte dele que vem de Deus. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes é um livro complexo. Eu lembro até de uma irmã, esposa de um pastor, que ela dizia: pastor, deixa eu dizer uma coisa, não se ofenda nem se escandalize, mas eu acho que Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele tinha tomado uns gorós. Porque ela disse que era tão complexo para ela, que ela achava que o Salomão estava bêbado quando escreveu, né, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito na maturidade de Salomão. E ele diz o seguinte: até que o espírito volte a Deus. Salomão, ele descreve que todo homem, quando morre, o seu espírito volta a Deus, porque um pedaço de Deus volta para Deus. Deus deu para cada homem um pedaço de si, para que nós administrássemos o que Ele deu para nós. Então a pior pessoa do mundo carrega um pedaço de Deus. Por isso que lá no fundo, ela sabe que ela precisa se conectar com algo divino. Ela não sabe como. Quando ela encontra Jesus, ela entende. Quando ela se conecta com o Espírito Santo, ela entende. Mas todos nós carregamos um Espírito. Por isso que quando Jesus fala: não temam aquele que pode matar o corpo, mas temam aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. Ele não falou o Espírito, ele falou o corpo e a alma. Porque o corpo e a alma vão para o inferno, se a pessoa não tiver Deus. E o Espírito volta a Deus. O que é de Deus, o Espírito de Deus não pode habitar no inferno. A alma e o corpo que é a carcaça, e a alma onde a gente guarda nossas memórias, nossas experiências, tudo que nós fazemos, inteligência, vontade, tudo que nós temos fica dentro da alma. Então nós temos uma responsabilidade de administrar. Quando o homem pecou, ficou apenas corpo e alma. Ele ficou desconectado do Espírito. Então ele não tinha mais aquele acesso. Adão foi tirado do jardim, ele não tinha mais aquela comunhão com Deus direta que antes ele tinha, de Deus entrar no sopro do entardecer. A Bíblia chama de viração do dia, mas a verdade é o que eu mais amo no fim da tarde, quando começa a soprar aquele ventinho das 5:30, pertinho das 6, e vai vendo aquela brisa da noite. Deus chegava nesse horário, no frescor do dia, para conversar com o homem. E Deus andava normalmente, se comunicava com o homem, tinha conexão com ele. Quando o pecado veio, desconectou o homem. E a partir dali, em pequenos momentos, o Espírito de Deus descia e conectava novamente o homem com Deus. E o homem começava a ter acesso. Sansão tinha força, Davi tinha inspiração, tanto na guerra quanto na música, nos instrumentos. Ele se conectava com Deus. Mas ainda era pouco, ainda era pouco. E no Novo Testamento nós vemos que o Espírito Santo veio e desceu sobre os discípulos, e ele encheu os discípulos. Mas através de Jesus, todos nós podemos ter acesso novamente a Deus através do Espírito Santo. É como se ele viesse com a grande cabo de solda, né? E desse uma ponte e colasse de novo o fiozinho que antes não estava mais colado. E agora todos nós podemos ter o que Adão perdeu. Nós podemos ter acesso ao Espírito Santo. Nós podemos caminhar nessa terra sentindo a presença de Deus, desfrutando da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conecta novamente com Deus. Agora nós somos completos. Nós só somos completos quando nós temos nosso corpo e nossa alma conectados ao Espírito de Deus. Isso nos leva de volta àquela responsabilidade que o Salmo 150 nos diz que nós temos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo homem, toda mulher que nasce nessa terra, recebe o fôlego de Deus. Ele tem uma responsabilidade de louvar a Deus. Ele tem uma responsabilidade. E aqui ele diz: louve ao Senhor no firmamento, com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, com pandeiro, né, o saltério, com símbolo, com prato, com tudo que você imaginar. Todos os instrumentos da terra. E o principal deles, essa trombeta e essa harpa que Deus colocou em você. Você tem uma trombeta e você tem uma harpa. A sua traqueia e as suas cordas vocais. Elas são um instrumento que você pode usar ou para destruir ou para louvar a Deus. Por isso que quando Tiago fala que o poder, na língua está o poder tanto do bem quanto do mal,
de construir e de destruir, de bendizer ao Senhor ou de maldizer nossos irmãos. Ele está falando justamente disso, o nosso fôlego de vida. O que nós sopramos nessa terra tem poder de construir ou destruir. Porque Deus colocou dentro de nós esse poder que está nele, essa vida que está nele. E o Salmo 150, ele nos chama a essa responsabilidade, de nós usarmos o nosso fôlego para louvar a Deus. E o nosso fôlego, ele começa, né, a entrar em ação quando o bebezinho sai do ventre e dá aquela primeira respirada, né? Ali está o fôlego. Quando o homem morre, a última coisa que ele faz é o quê? Alguns cientistas até disseram que o nome de Deus que não consegue ser pronunciado, que são 4 letras do hebraico, eles disseram que ninguém conseguiu ainda achar a pronúncia, porque ele não é falado, ele é respirado. Todo homem e toda mulher, ele com o seu fôlego de vida, ele decide o que ele quer fazer da sua vida. E aí que entra a questão: por que tudo que tem a ver com o fôlego, a música, o ensino, a pregação, o trabalho, o cansaço, tudo que utiliza o nosso fôlego, por que as pessoas esquecem que elas têm um dever para com Deus? A Bíblia diz no livro de Jó, abre Jó para mim, 33:4, por favor. Jó 33:4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez. O próprio Jó, ele teve a revelação. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. E Jó foi revelado a Deus, que o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aqui ele está dizendo que Deus no seu Espírito fez com que a alma dele tivesse vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso. A Bíblia traduziu aí, o tradutor ele botou a palavra inspiração, e ele está falando de alma e espírito. Num só versículo ele mostra que se ele está de pé com o corpo, é porque o Espírito, a vida de Deus, fez com que a alma dele viesse a viver. Todos nós, se estamos vivos, somos devedores a Deus do nosso respirar. Agora, como o mundo inteiro tem gastado o seu fôlego com coisas que não edificam? Eu fiquei muito horrorizado, né? Eu acho que já cansei de ver isso. Nós tivemos a notícia, né, durante esses dias, do show da Taylor Swift, né? Uma cantora que é considerada, acho que é a cantora mais famosa do mundo no momento, a Taylor Swift, né? E de repente uma menina lá no meio daquele calor, estava dando um calor de quase 80 graus, 70 e poucos graus, alguma coisa assim. A menina não aguentou e desabou, morreu, né? Teve problema respirar, uma hemorragia nos seus pulmões e mais algumas outras coisas que eles estão avaliando, e ela morreu no meio do show. E durante o show também centenas de pessoas caíram, né? E relatos têm mostrado amnésia no meio do show da Taylor Swift. Mas não é só ela, né? Outras pessoas que usam o seu fôlego para louvar não a Deus, mas coisas que eu já vou te mostrar alguns exemplos aqui, né? Pessoas têm influenciado o mundo todo, pessoas têm gastado o seu dinheiro, o seu tempo. A gente viu na TV a mulher com fralda geriátrica para não sair da fila para poder participar do show da Taylor Swift. E assim é com Katy Perry, com esses outros, Ed Sheeran e todos esses cantores que a gente vê. As pessoas passam dias acampados e com devoção, com dedicação, para poder ouvir por um momento o fôlego daquela pessoa sendo derramado em nome, né, do que ela acha, do que ela pensa. E existe uma dívida nossa para com Deus no nosso fôlego de vida. E eu fico muito, mas muito preocupado quando eu vejo pessoas gastando o seu fôlego não para Deus, mas para outras coisas. Porque o Salmo, ele nos dá uma ordem muito clara: Kol haneshama terhaleah, ou seja, tudo que tem neshama, tudo que tem alma, tem fôlego, tudo que recebeu o sopro de Deus, deve louvar a Deus. Nós como cristãos
precisamos ter a consciência, nós que já conhecemos a Jesus, nós precisamos ter a consciência de que o nosso fôlego, se nós nos cansamos, é para Deus. Se nós cantamos, o nosso fôlego deve ser exclusivo para Deus. Se nós falamos, a nossa boca precisa ser instrumento de Deus. A gente precisa gastar nosso tempo, nosso fôlego, nosso esforço, nossas palavras, nossa criatividade para Deus. Porque essa verdade aqui não é para o ímpio. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua, ou seja, tudo que tem fôlego. Língua é só um exemplo, é só uma figura de linguagem. Tudo que tem fôlego um dia vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que nós, como cristãos, temos que fazer isso agora, porque Ele já nos mostrou a sua verdade. Nós somos os que mais têm que dobrar o joelho, os que mais têm que abrir a boca e confessar que Ele é o Senhor. É nós que temos que fazer isso, convidando outros a fazer isso. Agora, se nós gastamos o nosso fôlego, enchendo o nosso coração daquilo que não louva ao Senhor, como é que nós podemos cumprir esse salmo aqui? Eu fico muito perturbado quando eu vejo pessoas que às vezes desconhecem letras de músicas, cantando músicas horríveis. Quer ver um exemplo? Deixa eu só te mostrar um exemplo de uma música da Taylor Swift. Só para você ter um exemplo do que aconteceu em São Paulo. Ela tem uma canção chamada Hell's Bells, que é Sinos do Inferno. Olha o que diz a canção. Eu sou um trovão, uma chuva torrencial, estou chegando como um furacão, meu raio está piscando no céu. Jesus falou que viu Satanás caindo do céu como um raio. Você é apenas jovem, mas vai morrer. Eu não vou fazer prisioneiros, não vou poupar a vida, ninguém está brigando. Eu tenho meu sino e eu vou te levar para o inferno. Aí você vai lá e ouve, uau, que canção. Ô pastor, você é careta. Eu digo, olha o que a música está te dizendo. A música está dizendo exatamente isso. Ela tem outra música chamada Willow, que é salgueiro. E ela faz, e o título do álbum dela é Coven of Witches, ou seja, Pacto das Bruxas. Aí você está lá ouvindo, acha que é a coisa mais legal do mundo, né? Você lá diz, olha, Rolling Stones, né? Para os mais antigos, não pastor, nem ouço essa música, eu ouço só música antiga, Rolling Stones, né? Daí você pega o Rolling Stones, está lá ele cantando Sympathy for the Devil, ou seja, simpatia pelo diabo. Daí ele diz, pleased to meet you, I hope you guess my name. Prazer em te conhecer, eu espero que você saiba o meu nome. Eu estava lá do lado da cruz quando Cristo foi crucificado, e eu garanti que Pilatos lavasse as suas mãos e fizesse o que ele fez. Está aí. Lembra daquela música que a gente ouvia, né, pastor Jacos, nos tempos antigos? Welcome to the Hotel California, né? Bem-vindo ao Hotel Califórnia. Uma alusão clara ao satanismo. Bem-vindo ao satanismo. As músicas falam disso. Olha só o título de algumas canções. A Madonna fez uma canção chamada Oração ao Diabo. Aerosmith fez uma canção chamada O Diabo Tem um Novo Disfarce. Novidade, né? Ed Sheeran gravou uma canção chamada Bad Habits, hábitos ruins, onde ele fala que ele é uma criatura da noite, que ele suga sangue e tal. Olha só, Katy Perry, num programa chamado, que você conhece, The Voice, ela viu um menino chamado Israel, e ela, vendo ele ali, ela falou, what's your name? Qual é teu nome? Ele falou, Israel. Aí Israel dela disse, que nome incomum, né? Que nome diferente. Você, o que? Não, é que a minha família é cristã. Daí mas é cristã firme? Aí ele disse, sim, é cristã firme. Pois é, deixa eu dar um conselho para ti. Escreve uma canção chamada, diferente, porque ela gravou uma canção chamada Eu Beijei uma Garota, para dizer que ela, né, tinha beijado uma garota. E ficou tocando na rádio, e os pais dela ficaram enlouquecidos porque eram cristãos. Ela disse para o menino, então sabe o que você faz? Israel, grava uma canção, Eu Beijei um Garoto, e põe na rádio para tocar para os teus pais ouvirem. Aí ele disse, uau, ele achou o máximo, né? Rebelde. Aí ela olhou e disse assim, tá bom Israel, qual música satânica você vai cantar para nós hoje? Ao vivo, no show, convidando uma pessoa a cantar isso aí.
Olha outras canções. A própria Beyoncé, ela testemunhou em vários lugares. Você pode procurar, isso aqui não é coisa da minha cabeça não, tá? Você pode procurar em documentos não cristãos, jornais não cristãos, sites não cristãos. Você vai ver o que eu estou falando, exatamente o que está aqui. Ela diz que quando ela sobe ao palco, ela incorpora uma entidade chamada Sasha Fierce. E ela diz que a Sasha Fierce é o lado dela que é ousado, consegue fazer as coisas, que consegue dançar sensualmente, consegue fazer tudo que ela, como Beyoncé, não conseguiria fazer. Ela mesma diz isso. E agora ela disse, não, eu não preciso mais da Sasha Fierce, porque eu já fundi as duas numa coisa só. Agora eu consigo ser, porque ela me ensinou a ser quem eu preciso ser. Maluca. E se você olhar alguns clipes ali, você vai ver claramente um momento ali muito esquisito ali, muito parecido, mas tudo a ver com possessão. Olha só outra aqui. John Bon Jovi gravou uma música chamada The Devil is in the Temple. O diabo está dentro do templo, né? O Queen, né, que a gente conhece, o famoso Freddie Mercury, né? Freddie Mercury dos anos 90, que agora saiu um filme recente chamado Bohemian Rhapsody, né, que é Rapsódia Boêmica, né? Ele gravou, agora fizeram uma história da vida dele. Ele tem nessa canção, ele diz assim: Beelzebub tem um lugarzinho guardado para mim. Aí você ouve, né? E pensa, mas é só uma canção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel capítulo 28, verso 12. Eu quero mostrar um pouquinho se realmente o que eles estão usando o fôlego deles para cantar, se é nada a ver, se é só uma coincidência. Vamos lá comigo, vamos para a Bíblia para você não achar que eu estou falando da minha cabeça. Olha o que diz Ezequiel 28, 12. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, tá? Vamos lá, tu eras o selo da medida. Essa versão aí, pode deixar. Aqui, Deus está falando com o rei de Tiro, que hoje seria o Líbano, e mandando uma mensagem direta para Satanás, para o diabo. Ele está falando com o diabo aqui. E ele está dizendo, tu eras, antes de ser diabo, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Tu estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus, o quê? Tambores. Então, em Satanás, nas roupas dele, ou talvez de outra maneira, havia tambores. E pífaros, né, como flautas. Então ele era um ser musical. Para que Deus ia botar tambor em Satanás, pífaro, se não fosse para ele tocar? Lá no livro de Apocalipse fala que os seres viventes tinham na sua mão harpa, outros tinham tamborins, saltérios. No Salmo 150 que nós lemos, Deus diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor, com saltério, com harpa, com pífaro, com flauta, com tudo que você tiver. E aqui diz que ele tinha harpas, né? Ele tinha tambores, tinha pífaro no dia em que foram criados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e eu te estabeleci no santo monte de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Agora abra Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 11. Aqui novamente Deus está falando de Satanás, novamente. Pode voltar ao versículo 10. Antes ainda, 9, 8, 7, 6. Aqui, não, pode colocar o 11. Eu vou voltar aqui, eu já vou mostrar uma coisa interessante aqui. No versículo 11, ele diz, versículo 11, diz assim, ó: já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Verso 12, agora assim, ó:
como caíste do céu, Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui mostra novamente que ele tinha instrumentos, que ele era um ser que louvava a Deus. Deus colocou ele no alto monte. Monte significa o lugar mais alto, o lugar onde a presença de Deus estava. Ele andava pelas pedras afogueadas, ou seja, num lugar de purificação, num lugar puro. E ele, com certeza, louvava a Deus. Porque a Bíblia mostra nos livros de Jó e tantos outros da Bíblia, no livro de Salmos, que os filhos de Deus, os anjos, eles louvavam a Deus. Então, ele foi criado como um ser musical. Eu gosto de uma frase que um homem chamado Emmanuel Jol, que é um sul-africano naturalizado canadense, e ele é líder de um movimento antirracista e tudo mais, e ele escreve umas músicas muito interessantes. Ele disse que a música, escute bem, a música é a única coisa que não pede permissão para entrar na sua mente, no seu sistema, na sua alma e no seu coração. Ela simplesmente entra. Quer ver um exemplo? Você chega numa festa, mesmo que você não goste da música, mas se ela tiver um, né? Seu pezinho já começa a mexer, né? Já está ali, né? Você quer se mexer. Você ouve uma música melancólica, ela pode ser cantada em coreano, ela pode ser cantada em indonésio, em russo, em árabe, mas se ela é romântica, você diz, essa música mexe comigo, né? Porque ela entra no seu espírito, sem pedir permissão, a música entra. E por que você acha que o louvor, ele transforma os corações? Por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A música, ela tem um poder inigualável. É o mercado que mais dá dinheiro no mundo. As pessoas, né? Você faz um filme sem trilha sonora para você ver. É muito chato. Você já sabe que é Missão Impossível. Tu já sabe que é Indiana Jones. Você já sabe que é Homem-Aranha. Você sabe que é Superman, irmão? Não é verdade? Até as músicas de loja, você sabe que é daquela loja. Se você ouvir a quilômetros, você sabe que é aquela farmácia, que é aquele mercado, que é aquela clínica, que é aquele não sei o quê. Você sabe, porque toca tanto que entra no seu coração sem pedir permissão. Eu acho que é por isso que Deus fez os nossos ouvidos furados. Não dá para fechar o ouvido, irmão. A gente põe o dedo, mas mesmo assim ainda passa. Os nossos ouvidos são abertos. A música, ela entra em nós, ela tem um poder. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. E o título da minha mensagem de hoje, atrasado, agora eu estou falando, é: quem tem alimentado a sua alma? Quem tem alimentado a sua alma? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego tem que louvar ao Senhor. Os passarinhos estão louvando ao Senhor, as árvores. Eu me lembro que eu ensinei para o Micael quando ele tinha uns 2 aninhos e pouquinho. A gente ia caminhar lá no Sala e Jardim, e ele via as folhas das árvores balançando. Ele disse: papai, por que as folhas das árvores estão balançando? Eu digo: é porque elas estão louvando a Deus. Sabe o que ele fez de repente, do nada? E eu me lembro desse dia, eu até filmei, eu chorei muito. Ele levantou as mãos e disse: glória a Deus, glória a Deus. Eu disse: o que foi, meu filho? Eu estou glorificando a Deus junto com as árvores, papai. Ele olhava para ele: glória a Deus, glória a Deus. Ele entendeu. Eu disse: sabe por quê, meu filho? Aí eu me agachei e falei para ele: porque tudo que tem fôlego deve louvar o Senhor. Nós temos uma dívida com Ele, então nós temos que usar o nosso fôlego. Não sei se você já percebeu, mas quando você ministra a palavra de Deus lá na sua célula, você entra de um jeito e sai de outro. Você sai melhor, porque o teu fôlego está sendo transmitido. E Deus está passando, o Espírito Santo está fluindo através de você. O que está em você, transmite para as outras pessoas. Você já viu, você conversa 5 minutos com aquela pessoa, cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus no coração. O seu dia está ruim, está mal, está negro, está escuro. E de repente fica tudo melhor. Uma simples conversa. Mas também tem aquela pessoa, que eu sempre digo, né? A língua dela já parte em 2, né? Ela vai falar com você como você está.
Silvia, Letícia, como você está? A língua dela já parte da serpente. Ela fala com você 3 minutos. É o tempo de um miojo, mas ela destrói os seus planos. Você não quer fazer mais nada, você só quer ir para casa e chorar as pitangas, porque ela destruiu você, porque ela soprou em cima de você o que está dentro dela. E a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente respira, inspira, não pira, né? Se a gente inspira o que Deus está soprando, se a gente mergulha nessa palavra, se a gente ouve canções que nos levam para perto de Deus, que trazem o Espírito Santo para dentro de nós, quando nós expirarmos, aquilo que a gente inspirou vai sair na nossa expiração. Por isso que às vezes você entra numa sala, ouve aquele cara cabeça, né, que tem umas ideias maravilhosas. O que você diz quando você sai de lá? Eu saí dali inspirado. Ou seja, eu estive naquele mesmo ambiente, respirando aquele mesmo ar, e veio inspiração para dentro de mim. Aí quando você fala, você põe para fora aquilo que você recebeu, você expira. Então inspiração tem a ver com isso. Se você anda nos ambientes onde Deus está, você vai naturalmente receber o Espírito Santo através da inspiração. Por isso que Paulo fala para Timóteo, coloca aí, 2 Timóteo 3,16. Olha o que Paulo fala para Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada é a palavra grega theopneustos, que significa soprada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que você faz quando você está aqui na Bíblia? Você está aqui, né? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você respira, você suga a vida, o sopro do Espírito Santo entra em você. Aí ele te dá o quê? Vida. Ele enche o seu coração. Aí você fica com vontade de fazer o quê? Louvar a Deus, exaltar a Deus, porque o Espírito de Deus, ele está dentro de você. Você inspirou ele e agora você quer expirar. Aí você lê a palavra e acha que não dá em nada, mas daí você conversa com uma pessoa, a pessoa diz: uau, como Deus falou comigo através do que você falou. E você nem percebe que foi usado por Deus, porque o que está em você é a inspiração de Deus, é o vento, é o fôlego dele, e você coloca para fora. Por isso a minha pergunta para você é o título da minha mensagem: o que tem alimentado a sua alma? Na verdade, quem tem inspirado a sua alma? No reino espiritual não existe neutralidade. Ou é Deus ou é diablo, entendeu? Ou é Deus ou é o diabo. Não tem neutro. Meio diabo, meio Deus. Aqui, isso aí é yin yang, irmão. É aquele negocinho com o pontinho preto no branco e o branco no preto. Aquilo ali, não existe isso. Deus, ele é perfeito. Ou é Deus ou é o diabo. É neutralidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai respirar, ela vai expirar o Espírito Santo. Por quê? Porque ela tem o fôlego dela, está destinado para Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. O apóstolo Paulo fala que existem 2 cálices do qual nós podemos beber. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 10, 14. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Ou seja, aquilo para o qual você dedica o seu fôlego, ok? Para o qual você fala dele, canta sobre ele, gasta o seu esforço. Isso é idolatria. Você gasta a sua vida, o seu fôlego, a sua dedicação, tudo que você faz por aquilo. Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser um fã-clube, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa que te tire do ídolo verdadeiro que é Deus, o único que deve ser adorado. E ele diz: falo como a sensatos, julgai o que vós digo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós que somos muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participantes do único pão. Considerai a Israel segundo a carne, não participantes do altar aqueles que comem dos sacrifícios? Que afirma então que o sacrificado aos ídolos é alguma coisa, ou o ídolo é alguma coisa? Pelo contrário,
confirmo e afirmo que as coisas que a eles sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que vós tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Paulo está deixando claro, através de um exemplo de carnes sacrificadas a ídolos aqui, ele está mostrando para nós que nós não podemos beber do que é de Deus e depois beber do que não é de Deus. Nós não podemos viver na neutralidade, no meio do caminho. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque esse muro, quem criou não foi Deus, foi o diabo. Esse muro foi ele que criou. Eu sou dono do muro, por isso que ele não se preocupa. Nós não podemos viver na neutralidade. Nós temos que ser radicais nesse ponto. A minha vida precisa ser dedicada a Deus. Se você pagar suas contas todos os dias, usar o seu dinheiro só para coisas certas, mas nunca ofertar na casa de Deus, nunca dizimar, nunca investir na obra de Deus, o seu dinheiro nunca vai ser santificado. Se você gastar naquilo que não presta, você profana. Se você não gastar com nada, você deixa o seu dinheiro sem propósito. Quando você investe na obra de Deus, na vida de pessoas, você está abençoando, santificando o seu dinheiro. A sua vida é do mesmo jeito. Eu preciso pensar, onde eu estou usando a minha voz? Onde eu estou usando a minha força? Onde eu estou usando a minha inteligência? As habilidades que eu tenho, eu estou ofertando no altar do Senhor? Como diz a canção da Heloísa, seja um lugar de adoração. E depois ela muda, eu sou um lugar de adoração. Eu preciso ofertar minha vida para Ele. Porque no fim da vida, quando Ele puxar o que Ele colocou dentro de mim, Ele vai perguntar, e aí? Onde você gastou a sua vida? Onde você gastou o seu fôlego? Porque eu dei a ordem para toda a humanidade. Tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. E você está fazendo isso? Você está usando a obra das suas mãos? A sua harpa e a sua trombeta estão louvando ao Senhor? Essa é a pergunta que Deus nos faz todos os dias. Nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar, o que eu estou fazendo? Como eu estou investindo a minha vida na obra de Deus? Olha o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Apocalipse 5, 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos mostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui nós vemos no Apocalipse, as pessoas, os seres vivem em um lugar de adoração, mas ele pode ser derrubado quando nós não adoramos a Deus. Ezequiel capítulo 28, agora eu quero ficar um pouquinho dentro de Ezequiel 28 com você. Ezequiel capítulo 28, no verso 12, mostrando como Satanás, que antes não era Satanás, o nome dele era Hilel Ben Sahar, ou seja, brilhante, filho da manhã, como ele caiu por terra e como nós podemos prevenir a nossa vida de ser derribada também, quando nós esquecemos a quem nós devemos dedicar a nossa vida. Diz assim, o Senhor falou que Ele era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Nós como igreja assumimos esse lugar que antes era do inimigo, o selo da medida, cheio de sabedoria e formosura. O corpo de Cristo é chamado por Deus de a multiforme sabedoria de Deus. Quando fala em multiforme, fala de multibelo, multicolorido. Satanás odeia quando nós nos reunimos para louvar a Deus. Ele tem ódio de nós louvarmos a Deus. Por isso que ele quer calar a nossa boca. Ele quer com que a gente trave a nossa boca e não fale de Deus, não cante de Deus, não reflita a Deus, não use as artes para falar de Deus, não desenhe mostrando a Deus, não faça esculturas mostrando a Deus, não faça negócios expressando a beleza de Deus. É por isso que ele faz de tudo para que a gente faça uma ruptura entre o nosso eu do domingo e o nosso eu do resto da semana. Por isso que ele ama aquele que é apenas domingueiro, que no domingo vem, veste
a sua roupa de crente e segunda-feira esquece tudo. O fôlego dele na segunda-feira não é virado para Deus, não é voltado para Deus, não é dedicado a Deus. Esse é um perigo muito grande que nós corremos, de fazer essa ruptura. Existe um filme que eu já até recomendei, na verdade uma série, que eu achei muito interessante o conceito dele. Ele vem de um livro chamado Severance, que é ruptura. E a premissa da série diz o seguinte: eles criaram um chip que é colocado na cabeça da pessoa, e ali aquele chip ele divide o eu do trabalho e o eu da vida comum. Então ele chega no trabalho, passa pelo elevador. Quando ele passa pelo elevador, o chip é ativo, daí ele lembra só do trabalho, ele não lembra mais de casa. Aí ele trabalha o dia todo, não lembra se ele tem filho, se tem cachorro, se tem vida social. Aí quando ele sai às 6 horas da tarde, ele atravessa a porta, ele esquece da vida de trabalho. E ele volta a lembrar que ele tem filho, tem cachorro, tem mulher, lembra onde ele anda, ele vai para casa. Aí no outro dia ele acorda de manhã, ele lê o bilhetinho, você tem que ir para o trabalho. Ele vai para o trabalho, atravessa a porta, esquece. E assim fica uma ruptura. Isso é só ficção, nós não temos como fazer isso. Mas eu sinto em dizer que tem muita gente que acha que isso é vida cristã. Você sai daqui no domingo, esquece, pronto, amanhã eu posso viver de qualquer maneira. Aí nunca consegue compartilhar. Você tem uma dívida de 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, com essa palavra que diz que tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Nós temos que viver dessa maneira. Satanás esqueceu. Olha o que diz no verso 13, põe 28, 13 de Ezequiel. Pode deixar o texto aí. Ele estava onde? No Éden. Quem foi colocado no lugar dele depois do Éden? Adão e Eva. O homem foi colocado no lugar onde antes o próprio Lúcifer habitava. E ele estava num lugar cheio de toda a beleza de Deus. E ainda Deus fez para ele uma roupa maravilhosa, cheia de pedras preciosas. Aí, quando ele cai lá na frente, Deus estabelece para Israel o sumo sacerdote, que carregava no peito uma placa bem grande que tinha o quê? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, carbúnculo, esmeralda. Tudo que antes Lúcifer carregava lá no céu, Deus agora colocou no peito do homem. E depois ele estabelece Jesus lá na frente no Apocalipse como sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, com um peitoral cheio de pedras preciosas. Todas as vezes que Satanás olha para nós, ele tem ódio, ele tem raiva, porque nós tomamos o lugar que ele já ocupou. Todas as vezes que nós erguemos as nossas mãos, sem ira nem contenda, e dizemos: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Senhor, Tu és exaltado, eu não preciso de mais ninguém, só a Ti. Satanás se morde de raiva. Por isso que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele quer fazer com que você se cale. Ele quer fazer com que você pare de louvar, pare de pregar, tenha medo de compartilhar sua fé. Porque um dia ele já esteve nesse lugar que você trata com familiaridade. Ele sabe como é bom estar na presença de Deus, mas ele perdeu, ele foi derribado. Jesus falou: eu vi Satanás sendo lançado do céu e caindo como um relâmpago. Ele foi lançado por terra. E aí ele ainda diz ali, ele foi feito com instrumentos. Quando ele ouve uma guitarra sendo tocada para Deus e não para outros lugares, quando ele vê você pegando o seu violão que você tocava nos botecos na madrugada, cantando lixo, sofrência, traição, adultério, e você começa a dizer: bom é o Senhor, bendito é o Senhor. Quando você dedilha os seus dedos nas cordas musicais, quando você sopra, quando a beca endóida ali na bateria, ela usa os tambores para louvar a Deus, Satanás fica irado, ele fica endemoniado. Satanás fica endemoniado quando ele ouve isso, porque ele sabe o poder que existe na música, e ele tem aprisionado milhões através da música, através do entretenimento, porque ele sabe o poder que a música tem. Imagine o nosso culto sem música, irmão. Chatice que ia ser, não é? É muito maravilhoso louvar a Deus.
Você está lá trabalhando. Hoje eu estava vindo para cá. Eu coloquei uma canção e comecei a ouvir. Eu amo a tua face. Eu amo os teus beijos, Senhor. Eu amo os teus abraços. Eu amo a tua presença. Eu ouvindo a canção do Rick Pino, um cantor americano que eu ouço. Comecei a chorar no carro. Eu disse, meu Deus, qual é a canção que não é de Deus, que consegue fazer isso com o meu coração, encher dessa... Eu comecei a me sentir quente, pegando fogo no meu coração, enchendo de uma alegria. Dava vontade de descer do carro e dar um grito. Qual é a canção que pode fazer isso? É a música, ela entra, e eu dou permissão a ela para entrar no meu espírito, e ela vai entrando e mudando tudo dentro de nós. Quantas vezes você está mal pra caramba, e você põe aquela canção, e ela reaviva o teu coração. Uma canção inspirada, feita no secreto, sabe? Regada com lágrimas. Meu Deus, é maravilhoso isso. E aqui diz, no verso 14: Tu eras o querubim ungido para cobrir. Ele era um ser de fogo, um ser maravilhoso, e ele carregava a glória de Deus. Ele foi feito para cobrir, ou seja, proteger, carregar a glória de Deus. E hoje, quem carrega a glória de Deus? Nós somos vasos de barro, cheios da excelência de Deus. Mas nós somos vasos de barro para que a excelência não esteja no vaso de barro, mas no que ele carrega. Por isso que você não sabe às vezes o que você carrega. Você fala com uma pessoa e você pensa, eu sou tão fraquinho, eu não tive estudo, eu não tive educação. Você abre a sua boca, o Espírito Santo usa você, e aquela pessoa é arrancada da depressão. Aquele que estava doente é curado de enfermidade. Aquele que estava angustiado fica alegre de novo. Aquela mulher que não tinha mais esperança recebe vida. Por isso que eu não me canso. Dificilmente eu nego o convite para palestrar, para pregar, para ir para os lugares, porque eu sei que o meu fôlego é para Ele. Eu quero que o meu último suspiro seja dizendo, eu estou vendo Ele. Assim como Estevão, quando olhou para o céu e viu Cristo de pé, dizendo, pode vir meu filho, pode vir que tu venceu. Esse menino entendeu a mensagem, pode vir para mim que eu estou te esperando. E ele disse ainda, no final ele ainda teve tempo de dizer, Pai, não impute sobre eles o pecado, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Já já o Senhor vai mandar um Paulo, vai mandar o Timóteo, vai mandar Epafrodito e tantos homens que vão pregar o evangelho para eles, e eles vão entender. E no último suspiro dele, ele expirou. E quando ele expirou, ele passou a viver para sempre ao lado daquele do qual ele pregava. Um dia o nosso último suspiro, nosso último fôlego vai ser olhando para Ele e sabendo que Ele vem nos buscar. E ele estava num lugar como esse, no Monte Santo de Deus, ou seja, e a Bíblia diz no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Nós podemos chegar ao monte de Deus, ao lugar onde Deus vai lá no monte e entrega a lei. Aí ele pega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo leva ele para a Arábia, onde fica o Monte Sinai, e ele lá entrega a graça para o apóstolo Paulo. Lá no monte, Satanás enlouquece com isso, porque Deus entregou para Moisés no monte a lei, entregou a graça no monte para o apóstolo Paulo, e agora ele que morava no monte, no lugar mais alto em Deus, ele caiu de lá, no meio das pedras afogueadas. Pode passar o versículo 15. Ele era perfeito nos caminhos, desde o dia em que ele foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele decidiu no seu coração, que tudo que ele tinha recebido, não era para glorificar a Deus, mas era para a sua própria glória. Nós podemos fazer isso todos os dias. Eu já fiquei tão triste de encontrar amigos que tinham um vozeirão, que tocavam instrumentos perfeitamente, e de repente, largaram tudo e foram tocar na noite, para que o seu ego fosse alimentado. Já vi pessoas que tinham tanta habilidade para falar, tanta habilidade artística, criativa, e usaram o que tinham para qualquer outra coisa, menos louvar a Deus. E eu fico triste em ver que muitos aqui na igreja, que eu sei que têm habilidades, eu sei que podem ser usados por Deus, ainda estão sentados. Mas essa realidade vai mudar hoje à noite. Você vai sair do seu lugar, você vai levantar. Desperta tu que dormes.
Nessa noite eu creio que artistas vão ser levantados nesse lugar, para que com a sua arte, com o seu louvor, com a sua adoração, você pise na cabeça do diabo. Porque ele mesmo prometeu que um dia ele vai colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja. Então já vai pensando aí, o que você está guardando de talento no seu bolso? Qual é a habilidade que está tanto tempo na sua mão e você não faz nada com ela? Ei, pega teu líder de célula, chega para mim, para o pastor Jaco, pastor Eliana, presbítero Gil, pastor Alenara, procura a gente dizer, olha, eu sei fazer isso, como é que eu posso servir a Deus? Oferece no altar do Senhor. Oferece no altar do Senhor. E se você ainda não aprendeu, fala assim, Senhor, eu quero aprender a editar vídeo para dar suporte na mídia. Senhor, cura essa taquara rachada e me dá uma voz, igual da Wanda, Senhor, entendeu? Igual do João Paulo, igual da Selena, me ajuda. Senhor, esses dedos que mal conseguem segurar um copo, me ajuda a tocar teclado, né? O Micael está fazendo aula de teclado agora. O pai não toca teclado, eu toco só o teclado do computador, curso de datilografia. Mas ele já está aprendendo, porque sabe? Ele chega para mim, ele ouve uma canção de adoração, ele chega do meu lado, ele encosta do meu lado, mesmo eu não estando chorando, ele diz assim, você está chorando porque está sentindo a presença de Deus, papai? Eu disse, meu filho, olha para minha cara, eu não estou chorando. Ele disse, papai, mas essa canção é linda, tem que chorar. Ele falou para mim, eu disse, tá bom, olha o Espírito Santo dizendo, seu seco, seu olho de coruja, era para tu estar chorando, o menino está falando contigo. Não, como não existe Espírito Santo Júnior, eu digo, amém, é o mesmo Espírito que está falando comigo. Eu digo, meu filho, senta aqui, eu boto ele em cima da minha perna e digo, vamos cantar. Aí eu digo, qual canção a gente coloca? Eu quero aquela Give Me Jesus, ele quer em inglês, irmão. Aí ele canta lá, Give me Jesus, me dê Jesus, me dê Jesus. Você pode ficar com o mundo todo para ti, mas me dê Jesus, me dê Jesus. Quando eu acordar, me dê Jesus. Quando eu for trabalhar, me dê Jesus. Quando eu respirar meu último respiro, me dê Jesus, me dê Jesus. Você pode ficar com o mundo todo para ti, me dê Jesus, só me dê Jesus. Aí, irmão, não tem como aguentar. Satanás, ele era perfeito nos caminhos. Ele um dia decidiu, se achou iniquidade dentro do coração dele. Verso 16. E na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência e você pecou. Sabe o que ele fez? Ele pegou o que era para ofertar a Deus e transformou num comércio para ele mesmo. Ele começou a investir no seu próprio ego. Ele multiplicou o comércio. Sabe o que ele fez? Ele chegou para os outros anjos. Isso é uma conjectura, tá? Está em São Jean, capítulo 2, verso 13. Está junto com aumentações de heresias, né? Em Santo Antônio, capítulo 9. Não, mas eu suponho, observando esse texto, que ele começou a dizer, eu vou ser maior do que o Altíssimo. Porque lá em Isaías 14 fala, eu vou subir acima do trono do Altíssimo, eu vou ser igual ao Altíssimo. Quando eu chegar lá, eu vou conseguir uns cargos políticos aí para você. Qualquer semelhança com Brasília não é mera coincidência, tá? Brasília e as 5.565 cidades do Brasil, né? Ele disse, quando eu estiver lá em cima, eu te coloco num cargo aqui, né? Ele multiplicou o comércio dele, ele encheu de violência. Ele fez o que era puro, santo, um lugar de pedras afogueadas, de santidade de Deus. Ele transformou. E ele, por causa disso, não pôde permanecer no céu. Porque o céu não pode ter esse tipo de coisa. E a Bíblia diz que Deus o lançou, olha aqui, por isso eu te lancei profanado. Olha essa palavra importante. Tudo que está na Bíblia tem uma dica, profanado. Santificado é quando eu pego aquilo que eu tenho e dou para Deus. Aí eu santifico. Pego meu dinheiro é comum. Quando eu entrego para Deus, eu estou santificando. Quando eu entrego para o inimigo ou para as minhas próprias coisas, eu profano. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou algo que Deus deu para ele, que era santo, que era a adoração, a beleza, a formosura, a habilidade de cantar, a habilidade de tocar, a habilidade de expressar a glória de Deus. E ele usou para a sua própria iniquidade, para o seu próprio ego.
Todas as vezes que eu pego o que Deus me deu e uso para aquilo que não é para Deus, eu estou profanando. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente tem na nossa mão o poder de fazer algo para Deus e a gente guarda para nós. Por isso que aquele homem que viajou e deixou 1 talento, 2 talentos, 5 talentos com o outro, ele olhou para aquele que tinha 1 talento e havia enterrado na terra, e disse assim: onde é que está o talento? Ele disse: eu sei que o Senhor é um homem que colhe onde nem plantou, cega onde nem semeou. Eu fiquei com medo, eu enterrei o talento. Mas pega aqui, está aqui o que é teu. Ele pegou e deu para aquele que tinha mais. Ele disse assim: você não entendeu. Eu te dei esse aí para você multiplicar. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que aquilo que eu não sei, eu preciso acreditar que o Espírito Santo é capaz de me ensinar, irmão. Irmão, se nós seres humanos ensinamos outros seres humanos, imagine se você sentar lá no sofá da sua casa, todo mundo está dormindo tranquilo, e você senta e diz: Espírito Santo, o que tu quer ensinar para mim hoje? E aquele rio de águas vivas começa a fluir dentro de você. Ele vai te dando a sabedoria e você vai entendendo, e vai criando coisas novas, vai nascendo coisas dentro de você, e quando você menos percebe, Deus te deu coisas que você antes não tinha. E ele profanou, e ele disse: eu te fiz perecer, ó querubim. Ele chamou ele pelo que Deus designou ele para fazer, e não pelo que ele havia se tornado. Ele disse: ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Você profanou, eu te lancei lá de cima, e você que era um querubim ungido de guarda, um querubim cobridor nas pedras afogueadas. Deus está te perguntando nessa noite: o que você tem feito com o seu fôlego? Para que você tem dedicado a sua vida? Ontem nós passamos o dia todo, Estava quente ontem. A gente passou o dia todo lá na chácara, trabalhando para lá, e o pessoal da cozinha suado, o pastor suado, o líder suado, todo mundo cansado, e o médico suado, médica suado, todo mundo bem suado, Todo mundo estava bem suado. Mas um sorriso no rosto, uma alegria tão grande, servindo as pessoas, vendo pessoas, recebendo o impacto da palavra de Deus, colocando para fora a sua condição depressiva, colocando para fora o peso da ansiedade, pessoas sendo curadas de traumas de infância, de marcas de abuso, tirando o entulho do seu coração. No fim do dia a gente estava esgotado fisicamente, mas hoje de manhã, ontem, a gente foi dormir e eu apaguei, acordei hoje de manhã, que eu acordei, eu disse: meu Deus, que paz é essa? Uma paz, uma alegria tão grande, um senso de cumprimento de propósito, assim você sabe, eu sabia que eu estava no lugar certo, eu sabia que Deus estava olhando para mim dizendo assim: foi lindo, não foi? Foi maravilhoso, foi? A gente só se sente satisfeito. Não tinha um pingo de ansiedade, não tinha um pingo de melancolia, de angústia, só tinha paz, uma paz que ultrapassa. A Lenara chegou e perguntou para mim: como é que está? Eu disse: eu estou em paz, uma paz muito grande no meu coração. Nem parece que eu vivi a tensão dos dias antes do seminário, do embate, do combate com Satanás, mas eu estava em paz hoje de manhã, porque essa paz só vem dele, de você saber que o seu fôlego você está gastando para ele, o seu corpo está se desgastando, mas o seu homem interior, a Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Quando você gasta a sua vida, o seu esforço, tudo que você tem para Deus, ao invés de você se cansar, você melhora. Semana retrasada eu falei isso para a Cíntia lá no hospital. Eu disse: que negócio louco é esse, A gente se gasta para Deus, e prega, e sobe, e desce, e vai, e faz, e no final a gente está melhor. É porque o nosso fôlego está sendo gastado para a coisa certa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por todos aqueles que entenderam nessa noite que tem gastado o seu fôlego, tem gastado o seu tempo, tem gastado os seus talentos para coisas bem diferentes das quais Deus criou para gastar. Nessa noite eu queria que você convidasse o Espírito Santo
enquanto vai ser ministrada uma canção, você pedisse ao Espírito Santo que te ajudasse a sondar o seu coração, e você perguntasse: o que tem alimentado a tua alma? Quem tem alimentado a sua alma? São as coisas do Senhor? É a palavra do Senhor? Porque se for, você vai estar inspirado, e quando abrir a sua boca, vai soprar o vento do Senhor. Ou você passa a semana toda enchendo o seu coração de sofrência, e no domingo vem fazer um descarrego. Sinto em lhe dizer, isso não vai trazer satisfação para o seu coração. Ou você passa a semana toda assistindo coisas que não edificam, que entristecem o Espírito Santo, e no domingo você vem tentar dar uma lavada no seu para-brisa. Sinto lhe dizer, isso não vai te edificar. Mas se você decidir hoje, todos os dias, dizer: Deus, como eu posso te servir? Como eu posso te ouvir? Senhor, eu quero estar nos ambientes onde a tua respiração está. Nós aprendemos na pandemia que se nós estivéssemos num ambiente com alguém contaminado e respirássemos o ar daquela pessoa, com as gotículas que saem da sua boca, nós poderíamos ser contaminados. E por causa disso nós nos isolamos, para que evitasse o contágio em massa. O inimigo, ele quer fazer com que nós saiamos do ambiente onde Deus está, porque ele sabe que quando nós respiramos o ar que ele respira, nós somos transformados. Nos ambientes onde Deus está respirando, onde o fôlego de vida de Deus está, onde existem pessoas cheias do Espírito Santo, se você está nesses ambientes, é impossível você permanecer igual. Existe um constrangimento do Espírito Santo. Você diz: eu saí de casa, eu vou ver o que dá. E você chega lá e respira o mesmo ar. É assim que eu me sinto quando eu chego nessa casa, nessa família. A gente respira amor nesse lugar. A gente se sente amado. A gente se sente acolhido. Mas não é por causa de nós, é por causa do que nós carregamos, por causa de quem nós carregamos. E eu quero que você nessa noite reflita: o que tem alimentado, o que tem te inspirado, onde você tem gastado o seu fôlego. Ouça essa canção e você pode vir aqui que eu quero orar por você. É uma noite de arrependimento, é uma noite de você dizer: Deus, chega de viver para mim mesmo, chega de gastar o meu fôlego para as minhas coisas. Eu quero usar a minha harpa, a minha flauta, as minhas mãos, o meu corpo, tudo para que o Senhor seja louvado. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Venha para cá se você entendeu.